Tendo feito isso, pode se assentar. Vem cá, amor, falar oi para a igreja. Pode se assentar. Que bom nós estarmos aqui. Ótimo. Da gente poder celebrar a ceia juntos, né? Amém. Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida essa noite. Família da fé, como é bom. Como é bom cantar e contar as maravilhas do Senhor. E é por isso que a gente está reunido aqui. A Bíblia fala lá no Salmo 133 que esse momento aqui nosso é cura. É onde Deus ordena vida e bênção para sempre. E quando a gente canta louvores, quando a gente fala e ministra no nosso coração a respeito daquilo que nós temos crido, não aquilo que nós temos vivido, mas aquilo que nós temos crido. Porque o nosso falar, a nossa boca, é o diagnóstico do nosso coração. Por isso que Mateus, no capítulo 12, fala assim, aqui a boca fala aquilo que o coração está cheio, não é verdade? Então, que na sua vida, durante toda essa semana, né, você possa pensar sobre aquilo que tem saído da sua boca. Não aquilo que eu vivo, mas aquilo que eu creio e aquilo que eu profetizo. Que Deus te abençoe, que seja uma semana maravilhosa, que a graça seja abundante na sua vida. E agora a gente vai ser ministrado pela palavra. Hoje, Santa Ceia, né, pastor? É, isso aí. Glória a Deus. Muito bom a gente se reunir como família e cantar isso, né? Essa canção é baseada lá naquela jornada dos discípulos, quando Jesus tinha morrido, eles tinham matado Jesus, e havia imagina, um constrangimento geral, porque havia um abatimento de alma, morreu a esperança de Israel, morreu aquele que o povo tinha depositado toda a esperança de ter uma vida liberta ou libertada, né, dos romanos, o Messias, aquilo que viria a ser o domínio novo, uma história nova, e de repente, Jesus é crucificado, executado, né, na morte de maldição no madeiro, e havia ali uma perplexidade. E aqueles discípulos caminhavam pela chamada estrada de Emaús ali, e vinham conversando até que Jesus chegue e começa a conversar com eles, e eles não reconhecem Jesus. Eu não sei como Jesus se parecia naquele momento, né? A visão de Jesus ressurreto de João lá no Apocalipse é aquilo que a gente cantou, né? Seus olhos saem fogo. Era lindo demais, mas era uma visão aterradora, né? Imagina, espada na boca, olhos de fogo, cinto de ouro, pés brilhantes. Mas aqueles discípulos não reconheceram Jesus. Até que o dia foi se passando, eles chegam à noite e eles partiram o pão. E quando partiram o pão, os olhos se abriram e reconheceram quem ele é. E Jesus desapareceu. E eles diziam uma coisa interessante, porque eles falavam assim, não queimava o nosso coração enquanto ele falava. E às vezes na nossa vida a gente está tão atarefado, né, de tantas coisas, que às vezes a gente não nos apercebemos de Jesus conosco na jornada. Às vezes as pessoas estão dizendo, parece que Jesus me abandonou. Jesus diz, eu estou aqui na jornada com você, abra os olhos, parta o pão. Então parece que esse dia de hoje, né, que nós vamos pegar o pão e partir, e muito mais do que apenas o pão físico, né, é entender o verdadeiro pão que nós partimos. Quando nós oramos aqui, quando a gente tem esse momento da oração pelos nossos amigos, gente que a gente ama, e que talvez estão lá vivendo dramas, angústias, diagnósticos, problemas, como é parte da vida. Na vida tereis aflições, teremos tribulações. A vida com Cristo não é a ausência de problemas, como muita gente imagina. Pelo contrário, é que diante dos problemas, das circunstâncias contrárias, do vento forte, nós podemos nos firmar naquele que fez a promessa de que não nos deixaria sozinhos. Ou seja, nós não estamos mais sozinhos, Jesus estará conosco. Ele diz que estará conosco até o fim. Quem crê nisso? Fala assim, eu creio. Bom, aí eu tenho que agora ministrar fé. Aprendemos isso nas últimas semanas, né, falando sobre fé, porque a nossa relação, a nossa vida com Deus tem uma dimensão sobrenatural que é fé. Não adianta tentar viver uma vida com Deus sem esse ingrediente de fé.
Então, quando nós vamos partir o pão, nós estamos partindo aquele que é Jesus de Nazaré, o que deu a vida por nós. E hoje é esse dia especial, né? É um dia especial e a gente usa o texto lá de Lucas, no capítulo 22, diz assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comereis dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo que foi dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança derramado em favor de vocês. Ali nós estamos vendo a transição daquilo que era a Páscoa judaica. E o que era a Páscoa judaica? A Páscoa judaica era aquele testemunho de que Deus tirou o povo da escravidão quando eles viviam lá no Egito por 400 anos. Até que Deus disse: olha, teve uma orientação, e a gente sabe muito bem, todo mundo viu os filmes antigos, quando falavam lá das pragas do Egito, e durante 10 pragas, as 9 pragas, e eles não liberavam o povo, tentavam negociar, até que um dia Deus disse: agora eu vou colocar a mão forte sobre o Egito, e eu vou passar matando todos os primogênitos de todas as casas, dos filhos aos animais. Mas aqueles que tiverem a marca do Cordeiro nas suas casas, o anjo da morte passará pelo alto e não ferirá essas casas. Ali já era um prenúncio. A beleza da Bíblia Sagrada, que é escrita aí num período de mais de 1000 anos, de diferentes autores, culturas, momentos, né, e diversas pessoas que viviam suas vidas, que viraram autores do livro de Deus. Todos esses livros, todas essas histórias, só têm um objetivo: apresentar quem Jesus é. Então, quando a gente conta a história do Abraão, é a história daquele que viria, que é Jesus. Quando a gente conta a história do Isaac, quando a gente fala do Davi, todas as histórias da Bíblia só têm um objetivo: revelar quem tu és. E como é que a gente vai ver? Ao partir o pão. Quem é o pão? A palavra, Jesus. Então, quanto mais eu me alimento de Jesus e mais reparto Jesus, mais os meus olhos são abertos e mais eu posso ver a obra poderosa de Deus na minha vida e na vida daqueles que estão perto de mim. E ali no Egito, Deus disse: você vai pegar esse cordeiro, vai matar o cordeiro, vai separar o sangue, e você vai colocar a marca, você vai pegar os pincéis e vai colocar sobre os umbrais das portas, você vai marcar as casas, para que o anjo da morte não visite essas casas. Ali já era o quê? Um sinal, uma revelação daquilo que seria o perfeito, quando na plenitude dos tempos, o Cordeiro de Deus marcasse a minha vida e a sua vida. Então a ceia é um apontamento para agora daquilo que virá. Jesus está dizendo: vocês vão comer até que eu volte. Quando eu voltar, vocês vão entender. Da mesma forma que diz as Escrituras que ele viria e veio, essa mesma Escritura está dizendo: eu vou voltar, portanto ele também voltará. Mas é necessário o quê? Ter a marca do Cordeiro na minha vida. Então, quando a gente olha lá para aquele momento no Egito, e Jesus estava ali celebrando a Páscoa judaica, que é justamente a libertação do povo, ele estava dizendo: agora vocês vão entender todo o processo desse ensinamento sobre tirar o povo da escravidão. Então a ceia do Senhor que nós estamos tomando hoje, que nós vamos comer e beber junto, é um sinal de que Deus nos tirou do império das trevas para o seu reino de luz. É um testemunho de que eu e você estávamos prisioneiros dos nossos pecados, mas o sangue do Cordeiro veio e nos libertou. É um processo que vai dizer: você não precisa mais ter medo, porque você tem a marca do Cordeiro na sua vida. Você não precisa mais ficar ansioso por coisa alguma, porque eu vou cuidar de você. Ou seja, é um testemunho de fé, de esperança, de alegria, é um testemunho de eternidade na nossa vida.
Então, quando a gente olha para a ceia do Senhor, não é apenas um ritual, não é apenas algo religioso, é fato que são sacramentos importantes, né, entre o batismo e a ceia do Senhor, são coisas que Jesus disse que nós devemos nos submeter. Então, o batismo, nós não vamos ter semana que vem, mas a gente vai fazer nas nossas igrejas, lá em Uberlândia, lá em São Paulo, momento de batismo. Normalmente a gente passa lá, centenas de pessoas pelo batismo nesse momento, e é um momento de testemunhar. Então, da mesma forma que o batismo não é o final da minha jornada, a ceia também é os olhos abertos. Então tem muita gente que diz assim, eu não sei se eu vou tomar a ceia, eu não sei se eu estou no momento certo. Aí nós vamos aprender que é necessidade de ter confissão de pecados, de discernir o corpo. Mas ele fala assim, então depois de ter discernido, depois de ter, coma. Então a ceia do Senhor é sacramento, assim como o batismo é. E ele está dizendo, olha, vocês precisam colocar a vida de vocês no entendimento de olhos abertos. É tão importante que Jesus fala uma coisa interessante, a Bíblia fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí o texto bíblico diz assim, desejei ansiosamente, né, comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Em todo o tempo, Jesus estava lembrando que era necessário que o Messias sofresse, padecesse. Lá no caminho de Emaús, Jesus vinha e ele dizia, olha, mas os profetas não diziam que era necessário que o Cristo padecesse. Ou seja, há muitas coisas na nossa vida que Jesus já disse, e quando nós nos deparamos com os desafios, a gente fica surpreso, fala, mas Deus, como é que o Senhor permitiu? Ele fala assim, olha, no mundo você terá aflição, tribulação, mas tem de bom ânimo. E às vezes a gente fala assim, Deus, você não está vendo que eu estou atribulado, que eu estou angustiado? E Jesus diz, tem bom ânimo. Então a ceia do Senhor é a convicção que apesar das tribulações e das angústias, eu não preciso temer mal algum, porque Jesus fez uma obra que era para mim e para você impossível. Não havia como ser conectado com Deus pela nossa própria força, pela nossa capacidade. Por isso que os homens constroem o quê? Religiões. É o religar, religião significa isso, lá do latim, religare, é como eu vou fazer para me ligar uma vez mais com Deus, porque no coração do homem ele sabe que ele está afastado de Deus. E aí a gente constrói coisas de merecimento, eu vou fazer a coisa certa, aí Deus vai falar assim, olha que filho bonitinho, ele fez as coisas certas, então eu vou abrir a porta do céu para ele permanecer. E alguns imaginam que se não der certo nessa vida, vai dar noutra, e mais outra, e mais outra, até que eu consiga alcançar o Xangri-Lá, o lugar, o êxtase. E a Bíblia diz assim, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. O coração é desesperadamente corrupto. Ele está dizendo, aquilo que você está tentando fazer é impossível. Por isso que caminhar com Jesus não é apenas difícil, é impossível, se não for pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se não for Deus em mim, em você, é vão o nosso esforço. Sabe o que vai causar? Medo, angústia, exaustão. Por isso que você tem visto muita gente religiosa exausta, porque ela está sempre tentando agradar a Deus, mas ela nunca será capaz de merecer o céu de Deus. Porque nós pecamos, estamos destituídos da graça de Deus. E quando eu entendo a ceia, há descanso no meu coração, porque eu percebo a obra de Cristo que fez por mim, não custou a mim, Ele fez. Por isso que Ele diz que a salvação é graça de Deus, não é por mérito, não é pelo que eu fiz, não é pelas obras que eu realizei, ou pelo pecado que eu tentei abandonar, mas é pela obra da cruz de Cristo, que reconciliou o homem com Deus, um ato de justiça. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que Jesus está dizendo, eu estou ansioso para partir esse pão? Porque ali ele estava para inaugurar uma nova história. Nós estávamos ali naquele momento, eles estavam lá, vivendo o quê? A época da lei de Moisés. Havia um pacto, uma aliança. E qual era esse pacto, essa aliança? O pacto era, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês serão abençoados. Se vocês desobedecerem os meus mandamentos, vocês serão amaldiçoados. O problema é que quando nós falhamos num dos mandamentos, nós nos tornamos culpados de todos os demais.
Ou seja, o nosso esforço era um esforço angustiante, era condicional. E Jesus está dizendo, eu estou ansioso para comer com vocês, porque eu vou revelar algo muito maior, uma nova aliança, um novo tempo, uma aliança que agora não vai ser mais no sangue dos animais sacrificados lá no templo ou no tabernáculo. Agora eu vou dar para vocês uma conexão eterna, onde eu vou fazer a obra que para vocês é impossível. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. E de que ele estava dizendo? Às vezes a gente imagina que ele estava falando assim, das nossas impossibilidades do dia a dia. Também é isso. Mas ele estava dizendo de salvação, olha, é impossível. Porque ele estava lá falando com os discípulos, e eles falaram sobre os que eram ricos, os que eram pobres, né? A gente estava falando ontem sobre essa coisa. Normalmente quando a gente fala assim, é muito difícil um rico herdar o reino do céu, a gente sempre pensa em alguém que tem mais dinheiro que a gente. Fala, coitado dele, está ferrado. Mas a gente nunca se inclui. Mas o rico que Jesus estava falando com os discípulos dele é quem tinha mais de 2 túnicas. Então, se você tem mais de dois vestidos ou 2 camisas no guarda-roupa, então você já se inclui naquilo que Jesus está dizendo, que é difícil entrar. Mas ele estava falando o quê? Porque o esforço humano é incapaz de merecer o céu de Deus. Então ele está dizendo, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus fez uma obra de reconciliação na cruz do Calvário, pelo um ato de justiça, ele nos salvou. E aí é interessante que no verso 16 ele diz assim, pois lhes digo, não comerei dessa ceia novamente, até que cumpra o reino de Deus. Pois eu lhes digo que não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 22, ele está falando sobre isso. Então o que ele está dizendo? Vai chegar um momento agora que vocês não vão estar comigo mais. Eu vou para o meu Pai. Então ele está dizendo, esse é um momento crucial, porque eu vou sofrer e vou morrer. Ele estava avisando os discípulos dele que haveria de padecer, porque aquela obra seria necessária para que essa reconexão do reino de Deus fosse estabelecida. Então às vezes a gente fica pensando, já viu aquela conversa das pessoas, se Jesus voltasse hoje, eles iam fazer a mesma coisa com ele. Não vai não, irmãos. Quando Jesus voltar, nós vimos o Lucas aqui fazer a interpretação da canção, sabe? Ele é o leão, ele é o cordeiro. Vamos aplaudir o Lucas por esse momento aí, cadê o Lucas? Está em algum lugar, está lá de fora. Que é o quê? É um testemunho de que quando Jesus voltar, ele volta para reinar. Ele não volta mais para sofrer. O Messias, o servo, o cordeiro sofredor, ele já cumpriu o propósito. Agora ele volta para reinar. Ele está dizendo, quando eu voltar, eu volto para reinar. Então Deus está dizendo, se prepare e coloque a marca do cordeiro, porque vai chegar o dia que você não vai mais estar comigo, e nós estamos aqui hoje. E quem é que é o Deus conosco? O Espírito Santo. Nós somos o povo do Espírito. Por isso que o Espírito que está em mim testifica a respeito de Jesus. Por isso que ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ou seja, tem muita gente, e aí eu quero dizer para você o seguinte, se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir viver a vida que Deus tem para você. Por mais esforçado, bem intencionado, diligente, religioso que você seja, não tem como. Porque a obra de Deus é preciso de Deus para cumprir na nossa vida. Sem Deus, é impossível. E quando Jesus está dizendo, vai chegar um dia, aí ele fala assim, no verso 17, tomem isso e partilhem uns com os outros. Ou seja, esse entendimento só é possível no meio da comunhão. Não há lugar para solidão ou solitário. Aliás, a Bíblia diz, quem escolhe a solidão, busca o seu próprio interesse. E tem muita gente sozinha no meio do povo de Deus, porque ele não abre o coração, ele não integra a comunidade, ele é alguém que tem essa coisa verticalizada, e talvez seja pelo nosso histórico religioso no Brasil, que é aquela coisa assim, sou eu e Deus. Não, a minha relação com Deus me leva à minha relação com o meu próximo. Então como é que eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo o irmão a quem eu vejo, e Deus a gente não vê? Como é que eu posso dizer que eu sirvo a Deus se eu não sirvo o irmão a quem eu vejo? Há uma maneira de materializar o invisível.
E tem muita gente dizendo, não, eu gosto de ir lá para o culto, porque aí eu quero falar com Deus. A coisa que dá mais arrepia é quando o pastor diz, cumprimenta o irmão que está do seu lado. Oh, coisa difícil. Mas é isso, é a comunhão. Talvez você está sentado do lado da sua bênção e você não está sabendo. Porque às vezes é a virtude do irmão que está do seu lado que vai derramar na sua vida aquilo que você está guardando de Deus. Mas muitas vezes a gente se fecha no nosso mundo e não nos permitimos. Ou talvez você seja a bênção de Deus para a vida de quem está do seu lado. Talvez tenha alguém orando por cura, e você é um instrumento para ministrar cura na vida da pessoa, seja com um abraço, um apertão de mão, uma oração. Talvez alguém está precisando de algo, e você é a resposta para a vida dele. Então, por isso que Jesus está dizendo, olha, é necessário que vocês partam. Partam quem, gente? O pão físico, né? Houve na história uma briga teológica, né? Se quando nós pegássemos o pão, isso era transubstanciação, né? Ou seja, se Jesus de fato viraria pão nesse momento, que é assim que às vezes os romanos entendem, né? Não, o pão é um símbolo. Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. Moisés deu para vocês o maná. Mas o verdadeiro pão sou eu, para você entender que é um pão que alimenta para a vida eterna, e não apenas para enfrentar as coisas desse dia. Quando a gente entende isso, nós temos agora o quê? A consciência de que a comunhão é algo precioso, é precioso. Por isso quando ele fala assim, pequenos grupos, grupos de apoio, de oração, de amizade, são fundamentais na minha jornada com Cristo. Não basta apenas a minha verticalização espiritual, eu preciso tornar isso gente, matéria, tato, cheiro, abraço, beijo, né? Isso precisa se tornar comunhão de fato, porque comunhão não é amizade, comunhão não é fraternidade, comunhão só é possível com aqueles que você tem o mesmo Espírito. Ele está dizendo assim, o Espírito de Deus que habita em mim, se conecta com o Espírito de Deus que habita no meu irmão. Aquele que não tem o mesmo Espírito, não tem comunhão. A gente pode ter amizade, podemos ter relacionamento, companheirismo, mas comunhão é uma palavra que vem do koinonia. A gente vai aprender isso na próxima série. Quando a gente está falando sobre isso, aí lá em 1 Coríntios, né, esse discernimento, ele fala assim, 1 Coríntios 11, pois quem bebe e come sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há muito entre vocês, fracos e doentes, e já morreram. Algumas versões dizem, já dormiram. Mas se vocês tivessem o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberiam juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Paulo escrevendo, ele está dizendo assim, quando você for partir o pão, você tem que entender o corpo de Cristo. Discernir o corpo é compreender a família da fé. Então, eu discerno que há irmãos e irmãs, e que agora a minha oração é Pai Nosso, Pão Nosso. Não é mais meu pão, meu Pai. Agora é a coletividade, é a família. E aquele que não tem compreensão da família, come condenação. É interessante isso, porque nos leva a parar para pensar que Deus quer que vivamos em família. Deus quer que entendamos a família de Deus. E nessa família, eu falo que para entender a igreja, tem gente que gosta de igreja pequena. Eu gosto, porque lá a gente conhece todo mundo. Eu falo que quem entende igreja e reino de Deus é quem tem família grande. Lá em casa a gente é família grande. Então lá na minha casa tem 3 mesas de 12 lugares. Então lá em casa, toda vez que vai fazer alguma coisa, é muita gente. Aliás, eu perdi amigo porque não gosto de muita gente. Eu falo assim, lá na sua casa é gente mais. Então às vezes as pessoas falam assim, eu lembrava lá do Sal da Terra, que era todo mundo igual. Eu falei, gente, hoje a família é muito mais bonita, cheia de gente, nuances. Eu lembro da minha avó falecida, às vezes é Crosara, e ela falava assim, a gente ia para as reuniões de família. Então, só minha mãe tem 14 netos. Então, elas eram 8 irmãos. Então, é muita gente. E aí, aquela coisa de família, é menino correndo, é os mais velhos fazendo piada um com o outro, fazendo bullying. É aquela coisa de família, muvucado.
E aí todo mundo ficava preocupado com como é que a minha avó ia lidar com o barulho dos meninos correndo. E ela era aquela que falava assim, que coisa boa. Ela gostava, era do movimento da família. Mas tem família que não gosta, quer o quê? Quer que... A gente estava brincando, a Fabiana falou que agora a gente está, como é que era? Chique o quê? Chique infantil lá em casa. Porque agora lá em casa, assim, na sala de visitas, tem mesinha, tem massinha, tem coisa de brinquedo, na varanda tem escorregador, tem casinha, né? Então quando as meninas chegam lá, as nossas netas, primeiro agora a Alícia, porque a Olivia ainda é bebezinha, a Alícia vira aquele negócio, e brinca de um lado para o outro, né? Então é um movimento, mas tem gente que não gosta disso, quer que todas as coisas fiquem no lugar, estressa. Então família no reino de Deus é gente. Aliás, a coisa mais triste que tem é casa que não desarruma. Mas ela está sempre no meio do lugar, não tem vida, é showroom. Já viu o showroom? É difícil lidar com arquiteto e com decorador, porque ele pensa na casa da gente como showroom, né? Não, porque eu falei assim, isso não funciona. Não, mas aí a gente vai ter que... Eu falei, não, é muito estresse. É criança, é amigos, é gente, é filho. E isso é o reino de Deus. Jesus diz, olha, você tem que discernir o corpo. Quando Jesus toma o pão, lá em Lucas, ele fala assim, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é meu corpo que foi dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por amor de vós. Isso aqui mudou a nossa história. Porque agora, eles estavam habituados o quê? Na antiga aliança, eram os rituais. Era aquilo que era necessário, eu tinha de levar um animal todo ano para ter o meu pecado perdoado. Então todo ano as pessoas pegavam um animal, iam lá para o templo, o sacerdote orava, ele se tornava o cordeiro expiatório, o bode expiatório, ou seja, o meu pecado era transferido para aquele animal simbolicamente, aquele animal era morto, e aquilo era o quê? Um sinal de que houve derramamento de sangue. E a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O pecado então era perdoado. O problema era o quê? Que o ano que vem eu tinha de voltar lá. Porque apesar de ter tido os pecados cometidos perdoados, eu não tinha ficado livre dos pecados, porque o próximo ano eu teria que voltar uma vez mais. Agora Jesus está dizendo, eu estou inaugurando um novo tempo. É uma aliança agora que é feita não mais em sangue de bois, de bezerros, ou de cordeiros, agora no meu sangue. Por isso que João Batista, olhando para Jesus, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um único ato de justiça. O Satanás fica tentando copiar isso, não é isso? Por isso que a gente vê assim, nas encruzilhadas, as oferendas, as entregas, tem que ter sacrifício da galinha, tem que ter sacrifício do bode, tem que ter derramamento de sangue. Isso é uma cópia daquilo que os antigos faziam, que Jesus agora está dizendo, não vai ser mais necessário. O seu pecado foi perdoado. Foi perdoado porque o Cordeiro de Deus removeu de você não apenas o que você cometeu, mas aquilo que é a sua essência. Por isso que agora nós somos nova criação em Deus. As coisas velhas passaram e eis que faço tudo novo. Então quando a gente está comendo pão, é um sinal de que eu entendi quem Jesus é. Quando a gente toma o cálice, agora a gente está dizendo, fui lavado pelo sangue de Jesus. O Satanás não pode mais me acusar das coisas que eu cometi, porque eu sou nova criatura. A culpa não precisa mais esmagar sua alma. Tem muita gente adoecida, apodrecendo por dentro. Enquanto não confessei meu pecado, os meus ossos apodreciam dentro de mim. Confessei meu pecado. E a alegria do Senhor veio sobre a minha vida. Então nesse momento da ceia é um momento de reconciliação. É um momento de tirar aquilo. Então tem muita gente doente da alma, enchendo, entupindo os consultórios de psicologia, de psiquiatria. Por quê? Porque tem culpa. Primeiro porque crente bom, quando peca, fica culpado mesmo. O Espírito Santo incomoda. Não é isso? O Espírito Santo vai lá e fala, está errado.
Aí você fala assim, estou ouvindo voz, é o Espírito de Deus falando no seu coração, falando, larga desse caminho mal. Então, quando a gente vem para a presença do Senhor, a gente se lembra do quê? Esse memorial. E Jesus está dizendo, e não apenas isso vai servir para lembrar das coisas que foram perdoadas, mas é um memorial que vai lembrar da volta de Jesus para a nossa vida. Então, hoje, é esse momento que a gente vai comer e beber. Lá em Coríntios, Paulo escrevendo, disse, por isso, pois recebi do Senhor e também entreguei você, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo que foi dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esse cálice é o cálice da nova aliança. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem esse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Coma o pão e beba o cálice. E eu vou ler João 6,51, que diz, eu sou, Jesus diz, o pão que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E esse pão é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Então o que nós vamos fazer hoje é um memorial de toda a vida de Jesus, seu sacrifício, sua ressurreição. É um testemunho de que agora somos o povo da comunhão, porque temos o Espírito de Deus para nos ensinar. A Bíblia fala assim, não vai ser necessário que ninguém mais te ensine, porque o Espírito te ensinará todas as coisas. Ou seja, quando você lê a Bíblia, o Espírito vai te ensinar. Ou o Espírito que está na vida do irmão vai testificar com o meu Espírito, para que eu aprenda daquilo que talvez ainda não tenho maturidade para entender, mas é uma jornada de vida juntos. E eu quero te convidar a fechar seus olhos e discernir, falar, como anda a minha vida? Eu tenho honrado Jesus com a vida que eu vivo, ou sou religioso? Ou sou apenas a pessoa que diz admirar muito Jesus, mas na hora de fazer o sacrifício, eu pulo fora. Tenho sido negligente no uso dos meus dons, não tenho agenda para a comunhão, não tenho sido fiel nas minhas finanças, não tenho sido fiel naquilo que eu digo, por onde eu passo, as pessoas nem sabem de quem é o Deus a quem eu sirvo. Eu preciso ser uma luz que ilumina, porque as pessoas estão apavoradas, amedrontadas com a vida. E eu queria orar com você, conosco, para que a gente possa hoje poder comer desse pão, partir desse pão, tomar desse cálice com alegria de coração. Nós vamos, Pai, nós estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe para falar o coração. E nós estamos aqui para dizer que reconhecemos quem Tu és. Porque ao partir do pão os nossos olhos se abriram e vimos a Tua glória. Essa glória que mudou a nossa história, a nossa jornada foi impactada. Por isso, em nome de Jesus, Pai, abra os olhos do nosso entendimento. Abra os olhos do nosso entendimento. Toca a nossa vida. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, e hoje você quer fazer isso, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, você dizer, eu quero entregar minha vida para Cristo, hoje eu quero colocar meu coração, eu quero que o Senhor viva tudo que o Senhor tem para mim. Se você hoje quer reconciliar, quer restaurar, talvez há situações da sua vida que precisam ser curadas, e hoje você está dizendo, eu quero ser curado, eu não quero viver a vida que eu vivia, eu quero a história nova com Jesus. Levanta a sua mão que eu quero orar com você, mantenha seus olhos fechados. Pai, nós estamos aqui hoje porque não queremos ser pessoas que só admiram quem Jesus é. Nós queremos nos alimentar dele, mas também queremos ser o pão que alimenta outros, porque agora em Cristo nós somos representantes de Jesus, através do abraço, do cuidado, da misericórdia, da compaixão. Toca a nossa vida, Jesus, para que sejamos sinais visíveis
na vida da família, dos amigos, no nosso trabalho, como lidamos com as dores, com as dificuldades. Faz de nós homens e mulheres que ao abrir da boca, ó Pai, saia palavras de vida, de esperança, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos distribuir o cálice. E esse copinho, algumas pessoas já estão familiarizadas com eles. Tem uma tampinha aí que tem o pãozinho dentro, né? Então, você pega aí um copinho. Eles recomendaram muito que a gente não podia nem comer nem beber aqui dentro, né? Então você vai... tá aqui, ó. Você abre, né? Você abre. O Rodrigo está ensinando ali, ó. Vira, é isso? Vira. Ó, que você partir tem outra coisa, então não vai cair. Você pode tirar, né? Aí aqui tem o pão, porque se você abrir assim cai o pãozinho. O que está dizendo é porque o pãozinho está na tampinha. Aí você depois tira o lacre. Fomos muito recomendados que a gente não podia comer ou beber aqui dentro do auditório, para não cair nada no chão. Quero ver o que o Lucas vai fazer com esse tanto de pão que ele jogou aqui. Espero que alguém tenha trazido um aspirador de pó para a gente poder usar aqui semana que vem. Nessa jornada, enquanto ninguém vai comer e beber até que eu ore, enquanto todos sejam servidos, você vai preparando. Quem ainda não recebeu, levanta a mão para a gente levar até aí você. Todos já receberam. As crianças vão fazer isso lá na salinha lá. Eu queria convidar aqui os pastores que viessem aqui à frente, quem estão aqui, que já estão exercendo. Talvez você não saiba, né? Quando às vezes está aqui, eu estou aqui, as pessoas falam, o pastor é o Galvo. Deixa eu dizer, para que esse momento aconteça, Deus tem levantado muitos outros pastores, né? Então, o Fábio está aqui, veio lá da CMA para fazer parte dessa equipe, é um dos pastores com a gente. O Fabiano é pastor conosco lá em Uberlândia, ele tem fazenda perto aqui, então ele estava aqui na fazenda, veio com a Sandra, a esposa dele. Então ele, né, é o Diego, o Paulão, o Rafael, né? O Rafael lá em Uberlândia é o nosso pastor dos jovens e dos adolescentes. Então isso já foi baterista de banda de death metal. Você tem certeza que você nem sabe o que é isso, né? É aquilo que ele quando era o Gustavo, outro pastor que é o irmão dele, cantava, tinha que ter interpretação de línguas, porque ninguém entendia. O João é pastor lá na Dom Almir, da onde tá o Paulão vinha coordenando o processo, tá o pastor Maurício, e o João Neto tá lá agora coordenando. O Rony tá lá no Alfamol, tá sempre com a gente aqui também. Então são pessoas que todo domingo tá aqui, né? Nós temos presbíteros, temos outros que fazem parte da equipe, e nós estamos aqui para levantar uma família cuidada, né? Então são as pessoas que Deus tem levantado para cuidar da família da fé nesse lugar. Então tá aí para você identificar. E aí vem outros irmãos que têm vindo de Uberlândia, mais os que já estão aqui. Amém? Obrigado, irmãos. Podem só. Aí agora você vai pegar do pão. Vamos ficar de pé? Vem cá, Paulão. Ora pelo pão aqui. Vem cá, Fábio. Você orar pela... Pois ora pelo pão. Amém, Senhor Deus, Pai. Nós agradecemos, Deus, por esse pão que representa o Teu corpo, Senhor Jesus. O Senhor se entregou, se partiu em favor de nós, Deus. Obrigado por esse tempo precioso, maravilhoso, que o Senhor nos faz lembrar da importância de se servir, de compartilhar esse corpo, em nome de Jesus. Amém. Podem comer do pão. Depois de ter comido o pão, Jesus pegou o cálice. Amém, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai,
pelo Teu sangue que foi derramado naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, Pai, reunidos como igreja, compartilhando o Teu amor e a Tua graça. Pai amado, nós Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos, Te rendemos louvores por esse sangue que foi derramado por nós naquela cruz. Nós Te agradecemos, Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem tomar do cálice. Você pega o copinho, guarda. Aí a gente vai passar recolhendo. Você vai trazendo para o canto do corredor, para que, né, você pode ir passando para o lado. E aí a gente vai passar com a bandeja recolhendo nos corredores. Nós vamos cantar uma canção e vamos nos despedir. Louvando a Deus, eu quero louvar a Deus por tudo que Ele tem feito. Essa é a nossa sexta reunião, sexta mesa posta, né? Para desfrutarmos juntos desse momento. Nós, você pensando ali, né? Quem é pai e mãe já viu. Nós temos tido em média 20 e poucas crianças. Enquanto o auditório para nós está muito bom, a gente pode crescer, que a gente pode fazer 2 cultos, não tem problema. Lá em Uberlândia a gente faz 6 no domingo. Então fazer um às 6 e um às 8 da noite não há problema nenhum. Mas as nossas crianças, se chover, nós temos um problema, porque não é coberto lá. Então a gente tem orado para Deus abrir a porta de um lugar para a gente reunir de maneira mais definitiva. Nós não temos pressa, mas a gente tem que fazer um apontamento, porque outubro chove. Então, no máximo, até outubro, a gente tem que ter outro lugar. E para a gente entrar no outro lugar, não adianta alugar na semana e ir para lá na semana. A gente tem que preparar esse lugar. Ore por nós, ore para o discernimento, para encontrar esse lugar. Às vezes é o seguinte, eu lembro quando a gente foi lá em São Paulo, plantando a igreja de São Paulo, e eles me levavam um tanto de prédio, né? O prédio que a gente gostava, o dinheiro não dava, o que o dinheiro dava a gente não gostava, né? Então... E foi uma luta, aí a gente falou assim, não, vamos até tanto. Aí chegava lá, descobrimos que a gente era bobinho demais, gente do interior de Minas, plantando igreja na principal cidade da América Latina, né? Então a gente vai ter que, foi subindo, tivemos que negociar. Nós estamos num prédio bom, mas pequeno lá, a gente está buscando sair do prédio já em São Paulo. Ore para que a gente tenha discernimento e Deus possa abrir as portas. Sei que tem muita gente aqui que conhece as outras pessoas. Ore por nós, fala sobre isso no seu círculo de amizade. Quem sabe esse lugar está pronto. Eu tenho certeza que Deus já preparou um lugar para nós. A gente não tem pressa, mas também não podemos ser negligentes para aquilo que Deus está fazendo, né? Há um momento, a gente tem que entender o tempo de Deus para todas as coisas. Amém? Levanta a sua mão bem alta e fala, obrigado, Jesus. Fala com fé, irmão. Obrigado, Jesus. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E porque eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Cristo e o consolo e a comunhão do Espírito sejam sobre a sua vida. Tenha uma semana linda. Deus multiplique na sua vida paz, alegria. Seja um instrumento do Senhor. E a gente se encontra no próximo domingo às 6h30. Deus abençoe.